Olá a todos. A WFHSS, que é a Federação Mundial da Ciência da Esterilização em Hospitais, criou o Dia Internacional da Ciência da Esterilização, como 10 de abril, para prestigiar, para engrandecer o trabalho realizado na Central de Material e Esterilização. E nós não poderíamos deixar de festejar esse dia, e por isso, então, essa gravação que eu compartilho com vocês. Só me apresentando, né? Meu nome é Kazuko Shikawa Graziano, eu sou enfermeira, mestre e doutora pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e USP. Eu sou pesquisadora, docente do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica desde 1986 e atualmente titular sênior. Eu recebi o título de professora emérita da escola no ano de 2022, pelas pesquisas realizadas na área de central de material, o que muito me faz bem esse reconhecimento da comunidade acadêmica. Eu coordeno o subgrupo de pesquisa sobre processamento de produtos para a saúde, cadastrado no CNPq. Sou coordenadora científica do curso MBA em CME da FAMESP, né, que está promovendo essa comemoração do Dia Internacional da Ciência da Esterilização, e eu declaro que não tenho conflito de interesse com serviço e indústria de equipamentos e dispositivos relacionados ao processamento. Bem, não podemos deixar de dizer o quão grandioso é o trabalho de Central de Material e Esterilização. Sem esse setor no hospital, as cirurgias seguras não aconteceriam, porque nós transformamos os produtos sujos e contaminados em limpos, esterilizados e funcionalmente satisfatórios. E é o princípio da cirurgia segura, que começa no CME. A administração que nega o valor da central de material nega cirurgia segura. E a central de material e esterilização, ele realiza um conjunto de ações relacionadas à pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação da limpeza, da integridade, da funcionalidade, desinfecção e ou preparo e esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras. É uma definição da legislação que está em vigor. E por que eu grafei a esterilização? Embora nós façamos muitos procedimentos, né, para assegurar a esterilização, no final das contas, a esterilização é o que tem valor para os usuários dos materiais e para a comunidade em geral. Tanto que a Confederação Internacional fala em Dia Internacional da Ciência da Esterilização e não de todo o resto. Bem, nós evoluímos muito nas práticas da Central de Material e Esterilização. Eu me formei em 1974, quando a maioria não tinha nascido. E naquela época, as práticas que existiam e eram conformes na época, reuso de agulha metálica, reuso de seringas de vidro, gases para uso cirúrgico embalado em papel toalha, né? Papel toalha de enxugar a mão. Nós não tinha, quer dizer, não fazíamos conexão com barreira microbiana. Olha que coisa incrível, como a mente humana evolui devagar, né? As luvas eram reutilizadas todas para procedimentos não cirúrgicos e embalados em papel manilha, que é papel completamente inadequado quando se fala em barreira microbiana. Reusávamos sonda vesical, catéteres de punção venosa periférica,
equipo de soro imerso numa solução cor-de-rosa, o famoso Germiquil, e fazíamos porque a instituição tinha esse protocolo. E nós, do processamento, éramos acríticos no sentido de não questionar, né? Mandou, fazíamos. Era uma época também da degermação cirúrgica, sabão de coco, escova, era uma degermação mecânica e não química como é atualmente. Bem, é só para dizer, eu tenho praticamente 50 anos de vida profissional, quanta coisa evolui graças à ciência. Era esse link que eu queria fazer. Por quê? Quando é que eu reconheço que saímos dessas práticas inseguras? Quando pesquisas começaram a ser desenvolvidas, principalmente pelas universidades, né? Eu vivi todo o histórico da evolução da ciência da esterilização na USP, na Unidade Federal de Goiás, na Unidade Federal de Minas Gerais e outras faculdades e universidades que começaram a produzir evidências científicas e não só basear a prática naquilo que se dizia que deveríamos fazer, porque sempre se fez assim. Em função de toda essa evolução, foi criada em 91 a Sociedade Brasileira de Enfermeiros em Centro Cirúrgico, Centro de Material e Recuperação Anestésica e outras sociedades científicas no país, que começou a realizar vários eventos sobre CME, dizendo, olha, a nossa prática ela precisa melhorar baseado em evidências científicas, né? Mas o grande marco foi, sem dúvida, a legislação nacional RDC 15, que, embora tenha sido em 2012, ainda traz fundamentos seguros com base na ciência, algumas ultrapassadas, mas que dependem de atualização. E hoje, eu diria, como está a Central de Material? Com pensamento crítico avançado, né? Valorizando as evidências científicas para gerenciamento de riscos. O que eu quero dizer com isso? Nós não negamos as legislações nacionais e internacionais, mas não nos tira o direito de pensar baseado em evidências científicas, buscando senso de coerência e tudo em prol da maior segurança ao paciente, né? Então, eu fiz aqui 7 abordagens sobre como a ciência da esterilização avançou, né? Antigamente, tinha sujidade detectada na sala operatória, nós liberávamos para uso, porque criamos na nossa cabeça a entidade sujidade esterilizada. Então, se o centro cirúrgico nos chamava para dizer, olha, dessa frese ortopédica saiu sujidade, nós dissemos, não tem problema, pois foi seguramente limpo, né? Mesma coisa com cânula de lipoaspiração. Nós não conseguimos limpar e não conseguimos até hoje, mas era utilizado com muita tranquilidade na ideia de que passou pela autoclavação, a morte microbiana aconteceu, e hoje não. Hoje, muitas evidências científicas nos apontam que a sujidade protege micro-organismos em forma de biofilmes. Então, hoje, material sujo é inadmissível, inegociável, porque não se garante a segurança da esterilização. Todos os materiais de limpeza difícil e que têm uma versão de limpeza mais fácil, nós temos substituído, mas tem aqueles que não permitem, que eu chamei de o que pensamos em amanhã. Materiais que não conseguimos limpar, talvez seja o caso de refabricação. Refabricação são realizadas em indústrias especialmente habilitados para desmontagem completa e transformar o material já usado equivalente a material novo,
né? É um recurso que nós não temos no território nacional, mas nos Estados Unidos o refabricante existe e muitos lançam mão da refabricação. Exemplifiquei aqui instrumentos para cirurgia robótica que eu acho que encaixa nessa categoria de não conseguir limpar pelos estudos que vêm sendo publicados. E outros que nós podemos contornar. Nós não podemos mais aceitar a veiculação de materiais de implante, especialmente parafuso, gancho, placas, né, em bandejas onde passa de central em central sem um protocolo padronizado de limpeza. Qual é o amanhã que nós queremos? Que todos esses materiais de implante sejam acondicionados individualmente, como acontece com implante odontológico. Um segundo exemplo que eu resolvi comentar nessa apresentação. Ontem, nós achávamos que os micro-organismos tinham agenda, tinham um relógio para invadir o material esterilizado na data que a central de material estabelecia, né? E a gente aceitava isso com uma passividade incrível, pensando atualmente nessa época que nós vivemos. Hoje, a esterilidade é relacionada a eventos e não a data. Então, eu coloquei aqui um pacote com mancha amarronzada, que nitidamente é um pacote condenado, porque provavelmente foi molhado, foi seco, mas a data de limite de uso é dezembro de 2024. E os nossos usuários de produtos esterilizados não acompanharam o nosso pensamento, o nosso paradigma de esterilidade relacionado a eventos e são bem capazes de usarem, porque distraem pela data, pela falta de atualização do que nós acreditávamos no passado. O que se espera amanhã? Para amanhã, que todas as legislações e diretrizes sejam enfáticas, tanto nacionais, locais, eu falo locais, CCIH, Vigilância Sanitária, para incorporar a verdade, incorporar a ciência de que eu preciso me fortalecer no uso de embalagens impermeáveis, selagens herméticas e acreditar que, enquanto íntegras, a esterilidade está mantida. Na Austrália, eu já tenho esse tipo de etiqueta. Conteúdo esterilizado se embalagem a selagem íntegras. Examine antes do uso e a data do processamento. E, na mesma linha, ainda tem vigilância sanitária, CCIHs, que solicitam para a central de material culturas microbiológicas para sustentar prazo de prateleira, né? Não tem valor. Não tem valor fazendo o link com o que eu comentei no slide anterior. Se a embalagem está íntegra, a selagem está íntegra, claro que qualquer cultura dará negativo, né? E mesmo que tem um artigo muito bom que chama essa ação de atitude esquizoide. Esquizoide, liguei com Freud, né? Esquizoide, porque ainda busca geração espontânea. Cultura negativa não significa ausência de micro-organismos, né? Também tem essa outra verdade pouco divulgada, pouco incorporada nas pessoas que pedem culturas microbiológicas. Estima-se que 1% das bactérias existentes foram identificadas até o momento, por quê? No material eventualmente contaminado, pode ter micro-organismos que precisam de temperatura maior, 56 graus, que é o nosso Geobacillus stereothermophilus, e a temperatura padrão
para busca de cultura microbiológica, sobrevivência microbiológica, é 37 graus, buscando mesófilos. E os hipertermófilos, termófilos e os psicófitos, né, que são os que crescem em temperatura de geladeira. Então, eu estou querendo mostrar que a ciência nos mostrou isso. Cuidado de não deduzir que no material não tem micro-organismo algum, quando a recuperação microbiana é multifatorial, da temperatura que eu deixo, do tempo que eu deixo, dos meios de cultura que eu utilizo, né? Qual é a direção da ciência para amanhã? Não basear em data, a central de material produzir de acordo com a demanda para não deixar grandes estoques, idealmente just in time, quer dizer, eu vou usar, eu vou processar, que é bem exemplificado pelos materiais consignados, né? E eu sempre digo, arregaçar as mangas e partir para investigação de danos às embalagens durante o armazenamento no local, principalmente no local da utilização, mas também no centro cirúrgico, no centro de material, né? E hoje nós chamamos de sistema de barreira estéril às embalagens. Qual é a outra evolução da ciência que vale a pena comentar, né, na comemoração da data do Dia Mundial de Ciência da Esterilização? Antigamente, esse era o pensamento: esterilização é sempre uma coisa só, não importa o método. Hoje, nós sabemos que cada método de esterilização tem seus limites e possibilidades, né? Tanto, por quê? Evolução tecnológica. Eu não posso achar que todos são equivalentes à autoclave, que é a tecnologia mais avançada. As tecnologias mais novas precisam de mais tempo. Por exemplo, tem um fabricante de esterilizador a peróxido de hidrogênio que está na 5ª geração, né? Até as nossas autoclaves estão ainda em busca de uma geração ideal. Mas, por enquanto, o que eu posso esterilizar, o que eu posso autoclavar, eu devo autoclavar. E nunca buscar métodos menos seguros, né? Bom, e o que é que nós desejamos para o amanhã? Uma perfeição na autoclave de vapor, que controle em tempo real a titularidade do vapor, presença de gases não condensáveis, presença de vapor superaquecido, controle definitivamente o pacote molhado e outros problemas que enfrentamos hoje em dia. O peróxido de hidrogênio com difusibilidade e segurança ilimitada, reprodutividade e compatibilidade semelhante à autoclave, e liberação do equipamento de óxido etileno para funcionamento em central de material, que, se bem utilizado dentre os métodos de esterilização a baixa temperatura, é o mais seguro dos demais existentes, de todos os existentes, né? Outra coisa da ciência da esterilização, ainda a esterilização é avaliada por meio de indicadores biológicos, integradores químicos, que são coisas diferentes, né? O material tem um desafio na condutividade térmica e o pacote do indicador biológico, indicador químico é um outro desafio bem menor do que alguns produtos para a saúde que nós temos no nosso dia a dia, né? Então, eles são ótimos para monitorar uma carga validada, mas não avaliar o dossiê dos indicadores para dizer esse serviço pratica a central de material seguramente, né? Outro equívoco que nós temos que deixar para o passado é que, ocupando 70%, 80% da capacidade da câmara interna, eu tenho a esterilização segura por autoclave. Não.
que os pesos não ultrapassem 11 quilos, também ultrapassado, que o tamanho dos pacotes não ultrapassem essas medidas, também ultrapassado. O que é que vale que a ciência da esterilização nos conduziu? É a validação de desempenho, depois da validação qualificação de desempenho, depois a qualificação de instalação e operação das autoclaves. O que é isso? Uma carga precisa ser medida com termopares para dizer todos os materiais dessa carga chegam à temperatura de esterilização ao mesmo tempo para poder colocá-los no mesmo ciclo, senão não vale. Se um material chegar a 134 graus depois dos outros, aquele material não sai esterilizado, né? Qual é o nosso sonho? Trabalhar com carga validada e liberação paramétrica, que é o que a França pratica já há algum tempo. A penúltimo avanço da ciência da esterilização, material molhado. Quanto batemos a nossa cabeça e batemos até hoje, porque é frequente e é um fenômeno multicausal. Eu mesma participei dessa crença. Pode usar material molhado porque a água que está molhando o material não contém micro-organismos. Hoje não é essa a questão. A questão não é o material estar contaminado, não. A questão é algo no ciclo deu errado, seja por equipamento, seja pela carga, seja pela qualidade do vapor, seja pelo ambiente, seja por culpa da central de material, alguma coisa saiu errado nesse ciclo que o material não secou conforme planejado. Então, é um material que precisa ser refeito e, nesse sentido, é avanço da ciência. Está aqui a referência bibliográfica, muito importante esse olhar. E amanhã eu quero na verdade, eu quero uma autoclave infalível, né? Que me entregue o material de acordo com o planejado. Material seco com reevaporação de todo o condensado. E, finalmente, para não deixar de falar dos semicríticos, né? Antigamente era o método baldão, que é o método manual de desinfecção. Muitas variáveis. Eu tenho um slide que lista 13 variáveis que interferem no sucesso de uma desinfecção segura pelo método baldão. Hoje é a lavadora termodesinfetadora para materiais ventilatórios e para endoscópios que não admite termodesinfecção, a desinfetadora automatizada, né? E amanhã o que eu espero é que nenhum serviço de saúde tenha mais a questão da desinfecção química manual, unidade básica de saúde, clínicas particulares de pequeno porte, vamos banir, né? Bem, o desafio da ciência que precisamos avançar ainda. O que fazer com materiais extremamente complexos para limpeza? Porque, teoricamente, a princípio, eles não são passíveis de garantir a esterilização nem a desinfecção. Gerenciar, como avançar na gestão de reuso de materiais de uso único com segurança, porque banir parece que não será possível pelo descompasso entre os fabricantes e entre a necessidade do serviço de saúde que recursos finitos, né? Gestão para o controle de risco de transmissão cruzada de proteínas priônicas relacionadas a materiais processados. A gente vem discutindo a todo congresso, a toda reunião científica, o curso MBA Central de Material tenta manter todos os inscritos atualizados nessa discussão e outros, ou seja, a ciência vai ter que nos ajudar ainda muito. E quando eu digo ciência, são pesquisas científicas. Só que, qual é o pré-requisito inegociável sempre quando se discute
prática cotidiana do CME baseado em ciência, gestor competente, né? É um gestor que tem competência conceitual, dominando os fundamentos científicos atualizados baseados em evidência científica, competência técnica, que saiba fazer para poder ensinar e supervisionar como fazer, competência interpessoal, comunicação é a base de práticas seguras, competência gerencial, que é realmente liderar o grupo para que a orquestra saia perfeita, e precisa ser super melhor, super mulher e super homem, talvez sim, mas é para lá que nós temos que nos dirigir, né? E finalizando, eu queria dizer que por que a ciência é tão importante no processamento de produtos para a saúde? Porque o processamento de dispositivos para a saúde é uma ciência nova de verdades transitórias. É nova, né? E outro dia eu recordei essa música Metamorfose do Raul Seixas e eu destaquei essa fala dele que cabe exatamente para a central de material, né? Para o gestor da central de material. Eu, Cazuco, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, eu vou desdizer aquilo tudo que eu disse antes, né? Por exemplo, pode usar material molhado porque o material, aquela água é esterilizada. Não vou dizer mais isso, né? Então, é isso que eu queria terminar dizendo, para que a gente mantenha sempre o espírito crítico e de coerência aguçado. Opinião de especialista, nós temos muitos, e é importante no primeiro momento quando nada se sabe, mas depois que as pesquisas científicas evidenciam fatos e abre o nosso senso crítico, temos que valorizar essas evidências científicas porque evita desperdício e aumenta a segurança. Bom, referências bibliográficas básicas, e eu queria agradecer primeiro ao curso, né, MBA CME, onde eu tenho a minha atuação como coordenadora científica, que a gente dedica tudo que tem de bom e de melhor e mais honesto, mais ético, para que as nossas práticas sejam seguras, avançadas e não ter interferência de opiniões, que muitas vezes é poder. É uma forma de... opinião é uma forma de poder exercer... é uma forma de poder exercer... é poder. Ficou poder e poder, né? Aos executores. Obrigada pela atenção e vamos comemorar muito esse dia.